Novembro Azul, nessa campanha, fala sobre isso, sobre conscientização, sobre prevenção, sobre promoção de saúde e de cuidado. Quando a gente fala em cuidado, a gente fala em amor próprio. Não quero fazer o toque, melhor não precisa. Falei, tá, mas sabe a importância de fazer o toque? Quando detectado precocemente, o câncer de próstata, falando em câncer de próstata, as taxas de cura podem chegar a mais de 90%. O urologista atende mulher também? Atende. O urologista atende mulher porque é o médico... para mim também. Exato, porque assim, muita gente não sabe, né, que a mulher também pode procurar o urologista, porque o urologista é um médico que cuida do aparelho urinário. Através do toque retal, é tocada a região periférica da próstata, onde a maioria das lesões, né, dos nódulos, se manifestam. O rastreio, né, do câncer de próstata deve começar a partir dos 50 anos, tá? Para os homens de uma forma em geral. Aí nós temos exceções. Quais são as exceções? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje, especialmente, uma edição especial para a gente falar do Novembro Azul, a saúde dos homens. E para isso, nós temos um especialista aqui, meu amigo e irmão, doutor Darlan. Muito obrigado pela presença. Ricardo, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite. E aproveitando o ensejo, né, desse mês especial, né, nesse Novembro Azul, que é um mês importantíssimo para a conscientização sobre a importância da conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, um mês muito especial, é uma campanha, né, que rola, né, aí, de divulgação. Então, estou muito feliz de aproveitar esse momento de participar do podcast e estar aqui também para falar um pouco sobre saúde do homem. É um grande prazer. Ajudar as pessoas, né? Exatamente. Fantástico. Bom, vamos começar lá o sonho de infância. Já era ser médico? Então, lá quando criança, sempre gostei muito de biologia, de cuidar de animais, de tratar os animaizinhos doentes. Misturou com o fato também de eu sempre ter cultivado em mim muita empatia, de gostar de cuidar das pessoas, né? Enquanto não podia tratar pessoas doentes, eu era criança, eu gostava de cuidar dos animaizinhos que estavam doentes, gostava muito de biologia, de uma forma geral, em saber como como funcionava, né, os sistemas, né, como tudo funcionava, era muito curioso, né, nesse sentido, na parte de biológicas. E sempre cresci, né, tendo muita empatia. Isso foi cultivado dentro da minha família pelos meus pais, de se preocupar com o bem das pessoas, de tratar bem as pessoas. E o principal pré-requisito, né, para ser médico é gostar de pessoas, né, ter empatia. Então, misturou tudo isso, né, com essa curiosidade de saber como as coisas funcionam, de estudar a biologia, da empatia. E nas provas que eu ia prestando durante a ensino fundamental, ensino médio, eu fui me destacando, eu gostava muito de estudar, né, me dedicava bastante, sempre que era muito focado nos estudos, nos meus objetivos. E com isso, consequentemente, fui me destacando nas provas, nas notas, e com isso consegui depois né, ter acesso, através do vestibular, a passar em medicina. E sempre trabalhou nessa área? Trabalhou em alguma outra área ou não? Eu sempre fui muito independente financeiramente. Quando eu era adolescente, já fiz de tudo, assim, já trabalhei em sorveteria. Quando eu estava no ensino médio, às vésperas ali do vestibular, para ter um dinheiro para conseguir comprar minhas coisas, para comprar uma roupa, para comprar um sapato para mim, né, para conseguir ter uma certa independência, né. Meus pais nunca tiveram condição financeira né, para a gente ter muitos luxos, né. Meus pais sempre trabalharam muito, cresci vendo eles trabalharem muito, né. Eu sou filho de pedreiro, meu pai é pedreiro, minha mãe é cozinheira. Durante minha faculdade, né, eu estudei como bolsista, né, através do vestibular, conquistei a vaga através do vestibular. Eu via minha mãe trabalhando em 2, 3 empregos para conseguir me manter, mesmo tendo a bolsa, né, eu morava em outra cidade, né, eu fiz a faculdade em Ribeirão Preto. Meus pais moravam no interior, né, moram no interior de São Paulo. Então eu morava fora de casa, né, e para eles me manterem ali, eu via minha mãe trabalhando em 2 empregos, meu pai também, né, dando duro ali para me manter, né, enfim, para ter essa certa independência financeira, quando adolescente, como eles não tinham condições, né, de me dar, né, às vezes, assim, as coisas que a gente queria, né, queria um tênis novo, muitas vezes era apertado, era difícil mesmo a vida, né, a gente era muito humilde, assim, questão financeira.
Eu trabalhei em varejão, eu trabalhei em loja de roupa, eu fazia entrega de roupa, né? Em Guaíra, nessa cidade onde os meus pais moram hoje, no interior de São Paulo, uma cidade de menos de 40 mil habitantes. Eu trabalhava em varejão e aí trabalhei na sorveteria, né? E às vésperas do vestibular, né, ali nas vésperas das provas, eu trabalhando à noite na sorveteria, trabalhava ali, principalmente final de semana, trabalhava sexta, sábado e domingo, né? Então, às vésperas das provas na escola, né, lá no ensino médio, eu dando duro ali, né, trabalhando na sorveteria, deixava embaixo do balcão da sorveteria o livro, né, com o conteúdo que tinha que estudar para a prova. Então, sempre fui muito focado nos meus objetivos, né? Então, por mais que a gente tenha enfrentado muitas dificuldades financeiras ao longo aí da minha infância, adolescência, né, enquanto eu morava ali com os meus pais, eu nunca deixei fugir meus objetivos, né, nunca fugi desse foco. E eles sempre me incentivaram muito. Legal, né? bacana. Parabéns pela Muito trajetória obrigado, aí, né? muito obrigado. É bom que hoje você dá muito valor, né? Sim, sim, eu sei Porque como foi difícil, né? muito difícil. Conquistar tudo que eu conquistei, né? E a gente dá mais valor ainda, né? Mais valor, com Eu, certeza. eu não nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade pequena também, né? Em torno de 15, 20 mil habitantes. E com 2 anos de idade eu fui morar no interior de São Paulo. Aí cresci no interior de São Paulo e me mudei depois para Ribeirão Preto para fazer a faculdade, né? Para seguir minha carreira aí como médico, fazer residência de cirurgia geral. Me mudei depois para São Paulo para fazer a residência em urologia, né? E continuo aqui em São Paulo. Depois da residência de urologia, já continuei com as especializações. Eu fiz uma pós-graduação, né? Uma certificação em cirurgia robótica. E a gente continua se atualizando sempre. Com certeza. Médico, A gente não principalmente, né? para. Carreira tem que se atualizar todo dia, né? Sim, Todo dia tem exatamente. algo. É tudo muito né? dinâmico, né? E quais são suas especialidades? Urologista, que mais? Sim. Então, eu terminei a faculdade de medicina, né, em Ribeirão Preto. Eu fiz cirurgia geral, né? Então, sou cirurgião geral, que é um pré-requisito para ser urologista. Então, para fazer a residência de urologia, né, quando eu fiz 2 anos de cirurgia geral, né? Terminei a cirurgia geral, fiz 3 anos de urologia. Terminei a urologia, fiz, né, a certificação, 1 ano de fellow em cirurgia robótica. Então, cirurgião geral, sou urologista e eu tenho a certificação em cirurgia robótica também. E tenho uma pós-graduação em medicina legal e perícias médicas. Puxa vida! Nossa, parabéns mesmo. Muito obrigado. Poxa, legal. E, bom, vamos falar um pouquinho então do Novembro Azul, né? Sim. Para conscientizar os homens aí. Sim. Acho que é importante, né? Sim. A gente colocar na cabeça do homem que tem que se prevenir, né? É importantíssimo, né? E a chave, né, para tudo isso é a informação, né? Então, o Novembro Azul surgiu na Austrália, né? Foi uma iniciativa de 2 amigos, né, que com a ideia de incentivar a saúde do homem, né, campanhas de prevenção, pensaram, o bigode estava fora da época, né, fora de moda na época. E aí eles optaram por deixar o bigode, né, e isso simbolizar, isso representar em prol, né, da campanha de saúde, da saúde do homem. Incentivado sempre, né, nós aí, quando a gente fala em saúde, né, quando o homem fala em saúde, a gente é incentivado por quê? Pelas mulheres, né, as mulheres dão o exemplo, dão um baile em nós, né, na questão de prevenção, de se cuidar, né, então eles foram inspirados aí pelo Outubro Rosa, né, então assim, pela campanha de prevenção, né, ao câncer de mama, na verdade, né. Inspirados nisso, eles tiveram a ideia de deixar o bigode em prol, né, do incentivo, né, de divulgar essa importância da prevenção e promoção da saúde do homem. E inicialmente a campanha se chamava Movember, né, de mustache, o M de mustache, né, de bigode, era um mês de novembro. E aí essa campanha depois de um tempo, né, com nomes diferentes, veio para o Brasil, incentivada, aí também teve incentivo do Outubro Rosa, né? E aí em novembro se determinou ali que a gente faria essa campanha do Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul é um mês, né, de conscientização da prevenção, da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Porque muito se fala que Novembro Azul é o mês para prevenção do câncer de próstata. Na verdade, não é um mês de prevenção do câncer de próstata, né? É um mês que divulga e fala da importância, né, de se conscientizar da importância do diagnóstico precoce. Né? O diagnóstico precoce. Esse mês eu tenho que fazer o exame. Você tem que fazer o exame Exato. quando dá a hora, né? A gente concentra ali em novembro, né,
Mas o ano todo é o ano para cuidar da saúde, o ano para fazer seus exames, né? E se cuidar. E tem alguma idade assim que a pessoa já tem que fazer o exame? Tem alguma idade propícia assim? Ou cada é genética? Como é que é feito? A Sociedade, né, Brasileira de Urologia determina que o rastreio, né, aí do câncer de próstata deve começar a partir dos 50 anos, tá? Para os homens de uma forma em geral. Aí nós temos exceções. Quais são as exceções? Homens que têm história familiar, né, de parentes de primeiro grau com câncer de próstata na família, ou homens com pele negra. Essas pessoas, né, esse grupo de pessoas, tem um risco maior, né, para desenvolver câncer de próstata. Nessas pessoas, o rastreio deve começar com 45 anos. Né? Mas quando se fala em procurar o urologista, a gente não deve deixar, né, para procurar o urologista na quinta década de vida, ali depois dos 40 anos. Por quê? Porque o que o urologista faz? É muito importante inicialmente conhecer, né, qual que é a competência do urologista. Né? Então, o urologista é um médico que cuida do aparelho urinário. Tá? Então, quem tem aparelho urinário? O homem, e a mulher também tem. Né? Rins, ureteres, bexiga. E o médico que cuida do aparelho genital masculino. Tá? Mas muitas vezes é até engraçado, né, que atendendo no consultório, mas quando sai uma mulher do consultório e entra um homem na sequência, um paciente, eles entram com uma cara meio de espanto, né? Fala, doutor, mas urologista mesmo, né? Eu vi sair uma mulher agora do seu consultório. O urologista atende mulher também? Atende. O urologista atende mulher porque Novidade é o médico. Para mim também. Exato, porque assim, muita gente não sabe, né, que a mulher também pode procurar o urologista, porque o urologista é um médico que cuida do aparelho urinário. Então, algumas afecções, como o cálculo renal, câncer de bexiga, né, câncer renal, incontinência urinária, isso acomete a mulher também. Então, a mulher deve procurar o urologista. O urologista, né, trata essas afecções na mulher. Entendi, E o aparelho genital masculino. Em relação à idade também, é um tema de muita dúvida, que idade o homem, né, deve procurar o urologista. O urologista, embora ele cuide da mulher também, ele é o médico do homem. Né? Então, assim, em diferentes faixas etárias, o homem precisa procurar o urologista. Ali no começo da vida sexual, né, em torno ali na segunda, terceira década de vida, o homem ali com 20 anos, ele tem que se preocupar com a prevenção, né, então a importância de usar preservativo, né, de se prevenir das ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Nessa idade, o homem começa a pensar na questão da fertilidade, né? Então ele tem que ter alguns cuidados já nessa idade, né? Avaliação do testículo para a questão da fertilidade, ver se não tem algumas alterações como varicocele, que são varizes ali do testículo que podem prejudicar a fertilidade. Outra campanha importante também é de conscientização para o homem se tocar, né? Em que sentidos? Palpar os testículos, né? Então, periodicamente, durante o banho, palpar os testículos para ver se encontra alguma alteração. Procurando nódulos ou uma consistência mais endurecida, diferente do habitual, para rastreio do câncer de testículo. É muito comum também, né, doutor? É comum também, né, já tive na população mais amigos, jovem. Exatamente. Eu já tive amigos que tiveram. Né? Sim, então aí a importância de se conhecer o seu corpo, se palpar, né, para se detectar alguma alteração. Qual que é a chave disso tudo, né, dessas campanhas? Detectar de forma precoce, no início, porque isso aumenta as chances de cura. Né? Certo. Então, quanto mais cedo descobrir, é mais fácil tratar. Exatamente, é mais efetivo. A cura é mais efetiva, é isso? Tem uma chance maior de cura. Tem alguma né? porcentagem, alguma coisa? Um estudo, alguma coisa? Então, quando detectado precocemente, o câncer de próstata, falando em câncer de próstata, as taxas de cura podem chegar a mais de 90%. Quando a gente fala em cura e funcionalidade também. Porque se a gente detecta de forma precoce, é possível na cirurgia, ali no tratamento, fazer um procedimento mais que preserve melhor as estruturas ali ao redor da próstata, né, já que a doença no início vai estar localizada, a gente consegue preservar as estruturas, e preservando as estruturas, como nervos que passam ali ao redor da próstata, conseguimos também preservar a funcionalidade desse paciente. Né? Então, a continência urinária, preservando as estruturas ali ao redor, esse paciente tem a taxa maior, uma chance maior de ter continência, de segurar a urina depois da cirurgia, falando em próstata, né, de preservar a ereção desse paciente. Então, a chave disso tudo é o diagnóstico precoce para alcançar taxas maiores de cura e de funcionalidade para esse paciente depois, para ele ter qualidade de vida depois também. Legal.
E também, né, não morrer, né? Exatamente. Também, né? Porque Com a mais doença cedo, localizada, 90%, né? exato, com a doença localizada, você consegue tirar a doença ali, né, ou fazer uma taxa de cura maior, você evita que o paciente precise de novos tratamentos adicionais futuramente. Né? Legal. E o maior problema ainda é o preconceito, que ficam falando, pô, exame de toque, um dá risada do outro. Ainda é isso? Tem o preconceito ainda, isso atrapalha bastante, tá? Mas vem caindo por terra. E acredito que um dos principais empecilhos, né, principais entraves aí, é o medo também, né? O preconceito leva ao medo, né? Então, de não saber como vai ser feito o exame, para que ele deve ser feito, mas a chave desse mal todo, né, do que prejudica tudo é a desinformação. Recentemente, né, eu pude participar, tive o privilégio de participar de uma ação voluntária, né, de um trabalho com pacientes do SUS, né, numa cidade pequena, aqui da litorânea, né, com os alunos da Faculdade de Medicina, e com isso fizemos um mutirão, a gente pôde atender vários homens que estavam há 5 anos aguardando, pelo menos 5 anos aguardando para passar em consulta com o urologista. Muitas vezes estavam com os exames em mãos, porque os exames ali fizeram mutirões, né, para que conseguissem fazer os exames. Então, o paciente tinha os exames em mãos, mas muitas vezes não tinham nem aberto os exames, não sabiam o resultado, faltava aí a consulta, né, com o especialista. E nesse número enorme de pacientes que nós atendemos, né, o que era regra era o seguinte comportamento, né? O paciente chegava meio desconfiado, né? Porque assim, tinha os alunos também ali no consultório, né? Isso é importante para os alunos também aprenderem. E é gratificante ver a participação, o envolvimento dos alunos em querer ajudar esses pacientes também. Então, os alunos ficavam ali no consultório e ajudando a conduzir a consulta, né? E muitas vezes anotando as dúvidas, a gente tirava as dúvidas depois e para aprender, né? E o paciente meio desconfiado, o homem chegava meio desconfiado e muitas vezes não queria fazer o exame, né? Mas a chave, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, a verdade, a informação, é isso que é o diferencial, né? Então, quando eu dava informação para o paciente, né, e ele mudava o comportamento. Muitas vezes chegava desconfiado, falava, não quero fazer o toque, melhor não precisa. Falei, tá, mas você sabe a importância de fazer o toque? Tá? Então, o rastreio do câncer de próstata, né, é feito com o toque retal e com o PSA, com o exame de sangue. Os dois se complementam, né? Porque em 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA é normal. Né? Então, como que a gente detecta que esse paciente pode estar com câncer de próstata? Através do exame físico. É um exame simples, rápido e indolor. Né? Dura 5 a 10 segundos, tá? Em que é feito o toque. E através do toque retal é tocada a região periférica da próstata, onde a maioria das lesões, né, dos nódulos, se manifestam na região periférica. E com o toque a gente consegue detectar uma alteração, muitas vezes indicar um exame complementar quando necessário, quando deixa alguma dúvida, ou até a biópsia já, para conseguir fechar o diagnóstico e tratar esse paciente de forma dentro do tempo hábil, né? Então, em 20% dos casos, o PSA é normal. Então, é necessário esse exame. Quando a gente explica isso para o paciente, por que é necessário fazer o toque, que o exame é indolor, que é rápido, e ele sai dali do consultório já com uma conduta definida, com base nesse exame, e já muda o panorama, né? Muda a mentalidade. E depois que esse paciente recebia a informação, aí ele falava, não, doutor, então vocês têm razão, eu quero fazer o exame, quero saber fazer o exame e sair daqui com a conduta definida, né? Se for feito algum diagnóstico, eu quero tratar e quero receber a cura. Então, depois que ele recebia a informação, ele mudava a mentalidade. Então, o preconceito entra aí, né, como algo que atrapalha, mas o preconceito vem da desinformação. Ainda hoje, essa desinformação vem diminuindo, né, que os meios de comunicação têm se tornado mais dinâmicos, né, o acesso à informação tem se tornado mais fácil, então essa desinformação tem diminuído e, consequentemente, diminui o medo, diminui o preconceito e com isso a gente consegue salvar vidas. Com certeza. E isso é muito legal que o doutor falou, que não é só o exame de PSA, porque assim, né, eu tenho muita gente da minha idade, eu tô com 50, e tem muitos, meu PSA tá ótimo, não preciso fazer mais nada. Então não é verdadeiro. Pode ser que o PSA esteja
em ordem, mas você tem um problema. Então, Exatamente. isso é muito importante para a gente alertar. Porque tem Exato. muita gente com desinformação. Sim, Não, meu acha PSA que... está normal, não preciso fazer mais nada. Exato, faz o exame de sangue, vê que o exame está normal e se afasta do consultório, né? Deixa a gente, né, abandona aí seu urologista, né? E aí, já que a gente está falando de PSA, é algo muito importante também, e que muitas vezes é tema de dúvidas, né? Se o PSA alterado indica câncer. O PSA é uma sigla para antígeno prostático específico, né? É um antígeno presente aí no sangue, em que a maior parte, né, em sua maior parte, é produzida pela próstata. Algumas glândulas no organismo produzem em menor quantidade, mas em maior parte, na maior fração de PSA no organismo, é produzida pela próstata, né? Então, o PSA, ele é órgão sensível que a gente fala, que quer dizer, qualquer alteração na próstata faz o PSA, pode fazer o PSA subir, né? Ele é sensível, mas não é câncer específico. O que quer dizer isso? Que nem toda alteração no PSA é câncer de próstata. Algumas alterações, algumas condições que podem fazer o PSA subir, por exemplo, é a hiperplasia prostática benigna, que é um diagnóstico muito comum no consultório do urologista também a partir dos 40, 50 anos de idade, né? A próstata começa a aumentar, né, de forma benigna. É natural que a próstata cresça com o passar do tempo, né, ao envelhecer. E com essa massa prostática maior, é natural que o PSA comece a subir também. PSA, a gente espera que o PSA suba uma taxa de 0,75 nanogramas, né, por ml, que é a unidade de medida, por ano. Então, isso é esperado. Por isso que é importante fazer o acompanhamento regular e anual. Que se de repente a gente pega um valor de PSA, a gente precisa comparar com o valor anterior, né, e com o valor seguinte, para saber se ele está crescendo na taxa esperada, né? Então, a hiperplasia prostática benigna é uma condição que faz o PSA, pode fazer o PSA aumentar. Inflamações da próstata, né, que podem ser tanto por infecções, como a prostatite, faz o PSA disparar, ou por muitas vezes condições ali de atrito na próstata. Então, paciente que anda muito de bicicleta, né, cavalga, isso pode, pelo atrito ali na região perineal, fazer a próstata ficar um pouco mais inflamada, né, e isso aumentar o PSA, mas não necessariamente é câncer. É por isso que é importante, além do exame, fazer o exame de sangue, a conversa direta aí do paciente com o urologista. Nada substitui isso, né? Essa relação médico-paciente, esse olho no olho e essa anamnese, né? A conversa. Agora entendi, porque quando eu vou fazer exame de sangue, né? Que eu já faço o completo check-up, a pessoa lá pergunta: você andou de bicicleta nos últimos dias ou cavalgou? Eu até ficava assim. Qual o motivo? Olha como é legal, né? Entender como funciona, né? Agora eu já sei que é relativo ao PSA. Exatamente. Eu nunca perguntei para a moça. Isso eu pode só fui inflamar. respondendo. A abstinência sexual, né, ali, né? Pergunta dias também antes isso. Também, pergunta. por que a abstinência sexual? Porque ao ejacular, né, a gente tem a contração da musculatura lisa da próstata e isso pode fazer o PSA subir também. Então, dá um falso positivo, né? Então, às vezes o PSA está elevado, né? E não é câncer de próstata. Foi só o paciente que não fez o preparo adequado. Isso, foi legal. E aquele exame colonoscopia, ela ajuda também na prevenção? Como é que é? A colonoscopia é um exame que deve ser feito, né, de rastreio, mas para o rastreio do câncer de colo retal, né? Cólon retal, na verdade. Então, a colonoscopia é um exame endoscópico que vê, né, ali o cólon, tá? E como o reto ali, né, a região começa, no fim do cólon, do intestino grosso, né, a próstata está ali próximo, né? Então, muitas vezes se confunde, né, em falar que a colonoscopia faz parte do rastreio, mas não faz parte do rastreio do câncer de próstata, mas é um exame importantíssimo para rastreio, né, do câncer de cólon, né, câncer cólon retal. E ao introduzir o aparelho, né, pelo reto, você naturalmente passa pela região ali onde se faz o toque retal, né, mas normalmente não se rastreia o câncer de próstata com a colonoscopia, não se faz, né, mais para rastreio do câncer do intestino grosso mesmo. Intestino, né? Então, isso, exatamente. Legal, isso é muito importante, porque tem gente também que fala assim, não, fiz colonoscopia e tá tudo certo. Não, né, isso não conta. Você vê quanta... Sim. Porque, assim, né, eu tô nos 50, vou fazer 51 já. Então, eu já fiz todos esses exames, eu acompanho, porque eu cuido da minha saúde, né? Sim. Não tenho medo nenhum de falar aqui, eu cuido mesmo, né? Porque eu não quero
Eu não quero ter problema no Sim, futuro, eu quero exatamente. viver, né? A gente quer Exatamente. viver, então a gente tem que... antigamente que tinha a desinformação, antigamente era o quê? A pessoa só ia no médico quando estava doente mesmo, sabe? Sim. Caindo. Hoje não, a gente tem que fazer os exames, tem que Sim. acompanhar tudo, né? Então, Sim. eu me protejo. Sim. E eu, assim, né? Então tem gente que fala, não, já fiz um exame de colonoscopia há quanto tempo? Há 5 anos atrás não deu nada. 5 anos? Beleza, né? Você faz a revisão do seu carro a cada 5 anos? Exatamente, né? Pô, É uma boa analogia, né? que Sim. isso? 5 anos? E- Que isso? Já faz muito tempo. Sim. E outra coisa, isso foi ótimo, né? Conversar contigo, né? Fazer esse podcast, porque Sim. olha a desinformação, né? Então, colonoscopia tem uma coisa, mas tem que fazer o exame de toque por causa É da importante próstata. para se Uma complementar. coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exato, coisa. os né? exames se complementam, né? E algo também importante, o que a gente incentiva, né, no Novembro Azul, que o paciente procure o urologista, é que o câncer de próstata não dá sintomas inicialmente. Falei no começo que o câncer de próstata acomete a região periférica da próstata, né, a parte de fora ali, a casca da próstata. Então, essa região está longe da uretra. Por que a hiperplasia prostática benigna começa a dar sintomas? Jato fraco, aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, parece que sobra urina quando termina de urinar, vontade de urinar à noite várias vezes, ir ao banheiro urinar várias vezes ao dia, né? Isso são sintomas de hiperplasia prostática benigna. Ela gera esses sintomas porque a próstata começa a crescer, essa hiperplasia, na região que está diretamente em contato com a uretra. Então, quando começa a crescer, essa região começa a ficar hiperplásica, né, inchada, vamos dizer assim, começa a apertar o canal da urina, a uretra, por onde a urina passa. O paciente começa a ter sintomas. Aí isso motiva ele procurar o urologista. O câncer de próstata não dá esses sintomas. O câncer de próstata só vai dar sintomas em fases avançadas, justamente por acometer a região periférica. Então, vai dar sintomas quando tiver já com nódulos grandes, invasivos, podem acometer ali a uretra já em fases mais tardias, aí sim gerar sangramento, gerar obstrução do fluxo de urina, e aí já pode ser tarde, né, para pensar em cura. Fantástico. Tem mais algum alerta, alguma coisa para o público aí? Acho que a questão da prevenção, né, que a gente falou aí ao longo de todo o podcast, Fantástico. né, e de estar por perto, né, do urologista. A ideia, né, central dessa conscientização é fazer o segmento regular, né, é esse o alerta. Maravilha. Doutor, dá um conselho para quem está começando na área da medicina. Legal. Então, assim, é uma área fantástica, gratificante, né, poder usar seus conhecimentos para cuidar do seu paciente, né, e quando você vê o paciente voltar no consultório, né, com um olhar de gratidão, de que você pode fazer algo por ele, né, fazer a diferença na vida dele, isso não tem preço, né? Então, eu incentivo, né, quem tem empatia, quem gosta de gente, né, de lidar com pessoas, a fazer, né, prestar a medicina, e meu conselho é estudar, é acreditar, tá, no seu potencial, né, e investir nessa meta, né, não desistir, porque realmente, se fosse fácil, todo mundo faria, é disputado, é concorrido, né, e depois que entra na faculdade, aí vem mais desafios, né, se é difícil entrar, mais difícil ainda sair, né, e tem que se pensar em sair bem formado, né, vai ter uma vida nas suas mãos, tá? Então, é um curso que exige muito. Então, assim, batalhe para entrar, mas depois de passar, né, pense no seu paciente, pense em por que você está ali. Eu acho que a grande chave, né, que serve de incentivo é pensar em por que você está ali, né? E pensar na sua meta, onde você quer chegar. Então, é importante ter um objetivo, né? Sim. E por que você está fazendo isso? E estudar bastante, né? Estudar bastante. E as coisas tendem a dar certo, né? Se dedicando, né? Se esforçando e tendo em mente o seu objetivo, né? Qual que é a sua real meta. Legal, bacana. Né? Aliás, até tem um adendo aqui, né? Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou assim, poxa, a nossa profissão é complicada tal, né? Eu falei, assim, doutor, mas assim, né? Se a gente errar, a gente vai dar um prejuízo financeiro. Você pode até quebrar uma pessoa, mas Sim. financeiramente. Sim. Mas se você estiver numa mesa de operação Sim. e errar, exatamente, você vai tirar a vida pode da comprometer pessoa. uma vida. Então, quem tem mais dor de cabeça? O contador, o advogado ou o médico? Então, imagine, né, a dor de cabeça. Sim. Aquele negócio, né?
a concentração, né, que um Sim, médico deve ter quando está lá na sim, sala de operação. Ou para medicar uma pessoa mesmo, se ele medicar errado, exatamente. né, então é todo dia, Sim, 24 horas, né? O médico estava, né, o exatamente. doutor estava Tava na operando, tava em cirurgia cirurgia agora, agora. né? Então imagine, pô, tudo bem, eu posso errar, Sim, mas eu vou dar um prejuízo financeiro, não vou dar, né? Então, exatamente. olha a responsabilidade, né? Eu acho, Então, né, cada um no seu, ele sim, ficou pensando assim, o advogado, não é mesmo, né? A gente pode errar. Não tanto, que senão você está perdido, né? eu acho, Mas eu acho que o assim, médico não pode errar, não tem erro. é, sim, né? Cada, né, um erro pode ser muito fatal, né? Por isso que a gente se doa tanto, né? Muitas vezes a gente se priva, né, de muitas coisas, né? Para se dedicar em prol dessa dedicação, porque a gente sabe, né? Tem que saber, tem que estar ali em mente a grande responsabilidade que é ter uma vida, né, em suas mãos. Tá? Por isso que a gente se doa tanto e tem que sentir essa responsabilidade mesmo, né? A partir do momento que isso não te tocar mais, essa responsabilidade, né? Você não tiver essa empatia, né? Você está no lugar errado, entendeu? Show. Um agradecimento especial para alguém? Sim, quero agradecer, né, por toda essa trajetória, né, de quem nunca me abandonou, né, que primeiramente Deus, né, acho que nada é em vão, onde a gente chegou, onde a gente está, tudo é uma providência divina mesmo. Acredito que Ele colocou as pessoas certas no meu caminho, né, me deu forças na hora que eu precisei, né. Agradecer minha família, né, que nunca me abandonou, que sempre me incentivou, por mais que, apesar, né, a despeito das dificuldades, né, sempre me incentivou, né. Meus pais, minhas irmãs, né? E depois minha esposa, né? Minha esposa maravilhosa, que eu conheci na faculdade, inclusive, que sempre me apoiou desde então, tá comigo, né? No apoio moral, né? Um apoio em todos os sentidos, tá? Então, um agradecimento para ela também, né? E, e é isso, né? Em Maravilha. relação ao Pô, show. agradecimento, Família é tudo, né? família é tudo, Deus e família. exatamente. Isso aí. Deus e família, Maravilha. Ainda mais, né? pô, ouvindo aí, né? Pô, seu pai trabalhou bastante, sua mãe Sim, com vários batalharam empregos. muito, Pô, exatamente, show. né. Bom, nós estamos num pod contábil. Qual a Sim. importância do contador especialista para a sua profissão? Olha, Ricardo, é importantíssimo, né, então assim, a gente estava falando da importância do médico, né, acho que cada um tem sua importância, né, sua parcela aí de importância em cada função, em cada profissão, porque médico não sabe cuidar de dinheiro, né, médico normalmente é conhecido por ser um péssimo gestor, né, então o contador, né, a assistência contábil é importantíssima para a empresa, né, ainda mais falando que a gente está numa era aí que a gente chama de pejotização, né, da medicina, em que a gente trabalha muito com a parte com conta jurídica, né? A gente tem a Sim. pessoa jurídica, né? Aí nessa relação de trabalho com os hospitais. Então, depois de ter um contador, depois de ter uma assistência contábil especializada, mudou, né, da água para o vinho aí a questão das minhas finanças, da gestão aí da pessoa jurídica. Então, é importantíssimo. Show. Toda Maravilha. semana estou em contato aí com a contabilidade, né, Tirando dúvidas. tirando dúvidas, orientações, tá? Então, é muito importante mesmo aí para nossa empresa. Legal. Doutor, deixa seus contatos aí para o pessoal se consultar, né? Melhor consultar do que depois entrar Sim, na cirurgia, né? sim, exatamente. Isso e muito mais do que a gente falou aqui, a gente encontra aí nas minhas mídias sociais, que vocês podem seguir lá no @doutor.darlanbrito, e muitos temas interessantes, orientações sobre prevenção, sobre cirurgias. Então, vocês encontram esses conteúdos nas minhas mídias sociais. Maravilha. Eu li em algum lugar e trouxe aqui, ó. Então, essa é uma frase legal para os homens, ó. Homem que se cuida, vive mais. Eu li em algum lugar, eu não sei quem é, se for alguém. Os Então, direitos deixa entre autorais. aspas, os direitos autorais, deixa entre aspas. O homem que se cuida, vive mais. Perfeito, Ricardo. Vive mais, eu complemento. Vive mais e vive melhor. Vive com qualidade de vida. Isso é importantíssimo, Né? né? O Novembro Azul, nessa campanha, fala sobre isso, sobre conscientização, sobre prevenção, sobre promoção de saúde e de cuidado. E quando a gente fala em cuidado, a gente fala em amor próprio. E quando a gente fala em amor, em se cuidar, a gente fala em amor também pelos nossos familiares. Porque a gente tem que estar com a nossa saúde íntegra, né? Com a saúde em dia, estar bem para poder cuidar de quem a gente ama. Então, falar sobre Novembro Azul é falar sobre isso, falar sobre amor próprio e amor pelos nossos familiares também. Show. Doutor, muito obrigado pela aula aqui. Acho que foi muito produtivo, né? E se a gente conseguir salvar uma vida,
já, né, nós vamos se tornar melhores, né? Poxa, tomara que caia esse podcast na mão de quem realmente está com uma dúvida e vai consultar com o médico. Perfeito, Ricardo. Eu agradeço o convite, foi um bate-papo muito gostoso. E a gente falando em conscientização, né, e aproveitando o Novembro Azul, é importante então se cuidar, tá? E a informação é a chave, né, a informação salva vidas. Então, onde chegar, né, esse podcast, esse conteúdo, compartilhe com quem você ama, compartilhe com um amigo, porque a informação salva vidas. Maravilha. Obrigado, Obrigado. doutor. Até logo. Até Até a próxima.